Eu passei a descobrir que o meu propósito real de vida era ser mãe. Deus me criou, me colocou nessa terra para ser mãe. Um papel que, na minha percepção, é o mais importante de todos que você possa ter nessa vida. Não há profissão, cargo mais importante do que isso. Entender isso me deu paz, de saber que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Então, quando as nossas expectativas estão alinhadas, você vive feliz. Opa, seja muito bem-vindo ao podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e essa é uma nova temporada. Sim, estamos de temporada nova, maternidade e carreira, negócios, para a gente realmente encontrar aí. Existe um equilíbrio entre todos esses temas importantes na nossa vida, né, como mulher, que quer realmente alcançar sucesso em todas essas áreas? Vamos descobrir hoje, porque a minha convidada, amor, ela é ninguém menos do que Érica Tavares, mãe de 5 bênçãos, e ela, com certeza, é um testemunho para que você possa se fortalecer aí e ver que, calma, em tudo dá glória, porque tem tempo e fase para tudo nessa vida. Ficou 6 anos fora do mercado de trabalho e agora, com os filhos um pouco mais crescidinhos, nem tanto assim, Larinha está aí 2 anos, ela retoma com um projeto sensacional, onde tem podcast e Desembrulhando o Presente. Pensa, que bênção ter você aqui, Érica. Muito bem-vinda ao podcast Ela Sonha, Ela Faz. Obrigada, Patrícia. O privilégio é todo meu. Agradeço muito sua generosidade por me convidar e é um prazer falar desse tema que é tão vivo, né, na minha vida e poder contribuir também com a experiência de outras mães, né? Nossa, eu vou aprender muito hoje, porque quando eu conheci a Érica, a gente estava na pandemia, literalmente fazendo quarentena, e nos conhecemos num jantar, quando um amigo nos apresentou e ela estava grávida de gêmeos e tinha já 2 e eu assim, era uma outra vida nessa vida. Meu Deus, que é isso? E assim, foi um jantar tão tranquilo, nem parecia que tinha criança na mesa. E o meu marido chegou a comentar, nossa, mas essa mãe deve dar uma educação, porque as crianças assim, né? Em nenhum momento eu, meu Deus, será que existe forma de ser mãe e ainda ter uma vida assim normal? E você, ali, foi o primeiro que deu na minha cabeça assim, olha, é possível. E estou muito feliz de hoje você estar aqui com a gente no podcast, numa temporada onde eu não estou apresentando sozinha, Rafael está aqui na minha barriga. No momento que a gente está gravando, eu estou de 20 semanas. E é uma bênção poder ter você como exemplo e vamos aprender muito hoje. Então, se você ainda não está inscrita no canal do Ela Sonha, Ela Faz, aproveita esse momento, já se inscreve no canal, ativa essa notificação. A gente sabe que tem uma porcentagem grande de pessoas que assistem todos os episódios, mas não são inscritos. Então, contribui para a nossa meta de 100 mil inscritos e vamos lá. Se inscreve aí, manda para todo mundo. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, dá 5 estrelas, que é muito importante. Quando você dá 5 estrelas e avalia esse podcast, o Spotify entende que é um conteúdo relevante e você entrega, ajuda a gente a entregar para mais pessoas esse conteúdo que é gratuito e tem muito valor, você sabe. Agora, sem mais delongas, Érica, eu tô aqui tentando um ASMR dessa caixa que eu ganhei ontem. Primeira mão. E eu falei assim, meu Deus, eu quero muito abrir, mas eu não sei dar esse laço. Então, eu deixei para abrir aqui com você, que está assistindo esse episódio agora em primeira mão. Desembrulhando presentes. O que é isso, Érica? Enquanto eu abro, vai explicando pra gente? Vamos lá, esse desembrulhando presentes é uma palavra assim que me acompanha já há 10 anos. Ah, que demais! Eu fui digerindo essa palavra e aprendendo a viver essa palavra ao longo desses 10 anos. Né? Eu vivia, como você sabe, né? Nossa, que lindo! Meu Deus! Calma aí, desculpa te interromper. Meu Deus! Que Nós caixa temos linda! 3 coisas aí, né? O livro. Vamos lá, explica aqui pra gente. O livro, Desembrulhando Presentes. Sim. Esse é o diário, para que você faça o registro dos presentes diários que você for identificando na sua vida e que você pratique, né, esse exercício de identificar as pequenas coisas que você recebe todos os dias. E essa caixinha, ela é como se fosse um baralho. Ela tem as cartas que tem pequenos trechinhos do livro para que você possa diariamente abrir, ler uma frase e se inspirar. Eu amei, para você poder revisitar o conteúdo, né? Isso aí, ó. Temos as mensagens do livro nas cartas. Ai, meu Deus, que lindo! Nossa, eu amei a ideia. Eu nunca tinha recebido um press kit de livro assim tão criativo e interativo, né? Porque realmente a gente, às vezes, quer ali abrir uma página que a gente
não lembra de qual capítulo é, e aqui a gente tenta sorte. Tem pílulas aí de todo o conteúdo. Amei. Eu abri agora, ó. Só conseguimos perceber a presença de Deus quando aquietamos a nossa alma. É isso. Meu Deus, eu quero E aí, saber aproveitando mais. esse gancho, né, eu vivia uma vida muito agitada, muito focada na minha carreira profissional, ansiosa com o dia de amanhã, sempre preocupada com as coisas que eu iria conquistar, onde eu iria chegar, né, uma angústia por buscar cada vez mais conhecimento. Eu achava que todo o conhecimento que eu já tinha adquirido nunca era suficiente, então eu fiz 3 pós-graduações, faculdade, eu vivia fazendo curso, eu achava que eu precisava sempre ter mais conhecimento. E é uma angústia no meu coração. Deus, eu quero casar, eu quero ter família, mas eu preciso ser bem-sucedida profissionalmente. Uma ansiedade, uma angústia, né? E aí eu viajei para Londres com uma amiga e a gente foi com o coração cheio de expectativa. Deus vai falar muito com a gente vai receber novas palavras. Nossa, eu vou receber uma direção nova do Senhor. Ele vai falar o que Ele quer de mim nessa viagem. Fizemos um jejum. E foi assim, fomos com o coração cheio de expectativa. E quando a gente chegou lá, essa foi a palavra que nós recebemos de Deus, né? Olha, me desculpa, minha filha, mas eu não tenho nenhum presente novo para você, porque a sua prateleira está cheia de presentes que você não desembrulhou. Uau! Não tem espaço para novos presentes, não tem espaço para novas bênçãos, porque todas aquelas que eu venho te dando estão na prateleira. E é muito engraçado, porque quando a gente faz aniversário, a primeira coisa que a gente faz quando acaba a festa é o quê? É correr para desembrulhar os presentes, né? Para ver o que a gente ganhou, o que a gente recebeu. E com Deus a gente não faz isso. A gente vai recebendo as bênçãos e elas vão passando desapercebidas por conta da nossa ansiedade, da agitação do nosso coração. E aí, eu saí de lá com um ponto de interrogação gigante na cabeça, né? Meu Deus, o que são esses presentes que eu não estou desembrulhando? Porque eu não conseguia nem sequer enxergar essa prateleira, identificar. Nossa. E aí, eu passei esses 10 anos nessa busca de tentar entender quais são esses presentes. E aí, eu consegui escrever alguns deles, né? Contando também um pouco da minha experiência, para que as pessoas também possam parar e refletir. Será que eu também não tenho uma prateleira cheia de presente que eu não estou desembrulhando, né? E aí... Com certeza. Enquanto você falava sobre essa palavra que você recebeu, me veio 2 coisas na cabeça e eu acho legal a gente destrinchar para quem está ouvindo. Sim. Primeiro, para quem não está tão íntimo de Deus assim, como que ouve a palavra? Como que foi, por exemplo, receber essa palavra? Nesse momento, essa palavra especificamente foi em um culto, né? A gente tinha um culto de uma igreja brasileira lá, e nós fomos até esse culto com uma expectativa de receber mesmo uma direção do Senhor. E essa foi a pregação daquele culto, né? O pastor falou exatamente isso. Olha, muitas pessoas estão aqui em busca de uma direção, de novas coisas em Deus, mas Ele não tem coisas novas para você. Então, nesse momento, foi de uma pessoa mesmo que a gente recebeu essa palavra, né? Uau. Mas ela foi sendo vivificada na minha vida nesses 10 anos no cotidiano, no dia a dia, porque eu fui desenvolvendo uma sensibilidade de perceber nos pequenos detalhes a voz de Deus. Como? É o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Às vezes nós temos um pensamento e a gente acha que ele é da nossa cabeça, né? Mas em muitos momentos esse pensamento ele é fruto de uma inspiração que vem do Senhor, né? Através do Espírito Santo. Então, no seu dia a dia, você vai desenvolvendo essa prática de ouvir a voz de Deus e ouvir esse direcionamento através da oração, através da leitura da Bíblia e também aquietando o seu coração e silenciando o seu pensamento para deixar que o Espírito Santo fale através de você, né? Isso é muito importante. Olha, que aula já, hein? Eu não sei você, mas nesse momento, se você ainda não, né, comentou aqui, se você realmente ouve a palavra, se você tem essa intimidade com Deus, comenta aqui como que você ouve, né, Deus no seu dia a dia. Porque, para mim, que sou uma recém-convertida, né, me converti em 2022, eu ficava com muita curiosidade. Como que eu vou ouvir a palavra de Deus? Como que eu vou sentir isso no meu coração? Mas eu sou uma pessoa muito acelerada. E eu amo que você falou que tem que desacelerar. Porque foi quando eu comecei a baixar o ritmo mesmo, né? Tanto de trabalho, quanto de vida, de colocar 1 milhão de coisas no mesmo dia, de terminar o dia exaurida, que não aguenta fazer nada. Aí, óbvio que você não vai conseguir se conectar, né? E é um grande aprendizado desde já. Nossa, muita coisa vindo na cabeça.
E a segunda pergunta que me veio quando você estava falando sobre esse assunto é, a gente não falou no início, mas você tem 5 filhos. Vamos falar as idades? Vamos lá. Nós temos um de 15, Mais velho. o mais velho, que já tá mocinho, adolescente. Temos o de 6, gêmeos de 3 e a Larinha de 2, que fez 2 ontem, coincidentemente. Então temos um pequeno time de bebês em casa. Exatamente. Gente, demais. E quando você percebeu que você precisaria fazer uma pausa na carreira ou quando que você decidiu que faria uma pausa na carreira? Porque eu sei que você era uma profissional super bem-sucedida, com uma carreira super promissora, e quando você casou e teve, né, em que momento? Porque você ficou 6 anos fora do mercado de trabalho, mas seu mais velho tem 15. Como é que foi, né, dessa criação do primeiro para o segundo? Quando você percebeu isso? Na verdade, eu tive um start no momento em que eu estava dando aula na universidade, né? Eu dava aula na universidade e tinha ali projetos muito legais que eu desenvolvia com os alunos. Em um desses projetos, eles me convidaram para falar da minha carreira. E é muito legal todo o histórico que eu tenho, as experiências que eu tive. Eu fui falando com eles sobre isso, os aprendizados que eu tive, né? Durante a minha carreira. E me fizeram uma pergunta durante esse evento. Professora, se você não fosse professora, o que você seria? E aí eu fiz uma reflexão e espontaneamente eu respondi, dona de casa. E aí foi todo mundo, ai, meu Deus, não acredito, dona de casa, você tem todo esse conhecimento, toda essa experiência, não acredito que você falou isso. E foi algo que eu respondi espontaneamente, mas me veio à memória numa questão de segundos, os sonhos que eu tinha quando eu era mais nova. E eu me lembrei que quando eu era mais nova, eu sonhava muito em ser dona de casa. Nossa. Eu treinava para isso, você entendeu? Eu cozinhava, minha mãe me ensinava, eu arrumava a casa, eu organizava os armários, eu tinha um dom para isso. E eu sonhava em ter a minha casa, eu pensava como seria, como eu ia organizar, as comidas que eu iria fazer, os filhos que eu ia ter, quais seriam os nomes. Eu tinha esse sonho muito forte dentro de mim. E eu percebi que ao longo dos anos, ao longo da minha carreira, eu tinha me esquecido disso completamente. Meu foco estava em ser bem-sucedida, em, né, ter sucesso financeiro. Eu estava em outro momento. E quando eles me fizeram essa pergunta, e numa fração de segundos eu me lembrei disso, foi como se tivesse sido resgatado um sonho dentro de mim, assim. Nossa. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, eu já era casada, né? E eu falei para ele, olha, eu estava acho que grávida de 3 meses do Matheus, bem no comecinho. Eu falei, olha, eu me lembrei disso, eu tinha esse sonho. E ele amou. Ele falou, amor, eu tô com você. Se esse é o seu sonho, eu quero te proporcionar isso. Você, né, eu consigo segurar as contas aqui. Você pode viver isso. Se você sonha, você pode viver. E aí eu comecei a um processo de abrir mão, né? Porque é difícil. Nossa. Eu entendo quem não consegue, porque é realmente difícil, né? Mas foi algo que eu foquei e que eu percebi que estava na minha essência e que eu tinha permitido que essa essência perdesse espaço dentro de mim. E aí eu me permiti viver isso para entender que se de fato aquilo era realmente um sonho do meu coração. E vou te falar, eu amei. Foi maravilhoso poder viver isso, poder cuidar da minha casa, poder estar presente na vida dos meus filhos. Eu curti muito a minha gestação. Eu encadernava as lembrancinhas da maternidade à mão, fiz bloquinhos encadernados à mão, eu registrava tudo. Então foi muito precioso, muito especial. E começou aí um resgate da minha identidade. Uau! E quando você percebeu que seria necessário, assim, não só uma pausa, e que essa pausa demoraria alguns anos? Porque eu entendo, né, que nós como mulheres, e principalmente uma carreira, né, com realmente aí uma conquista profissional bem-sucedida, você chegou um momento que você, beleza, eu vou curtir ali a minha gravidez, mas e depois, quando você viu que uma fase duraria alguns anos, como é que foi para você? Você se desenvolveu mais em outros aspectos que você não imaginaria que seria possível durante a maternidade, com a convivência em casa? Porque eu imagino que sim, né? Hoje em dia você tem 5 filhos, uma casa super harmônica, porque, né, quem te acompanha nas redes sociais, inclusive a gente vai deixar linkado aqui na descrição desse episódio todas as redes da Érica para que você possa acompanhá-la. A gente vê que é de verdade, a gente vê que é uma família feliz. Quando você percebeu, né, que essa pausa levaria anos e o que você aprendeu com ela? Na verdade, a princípio eu não tive escolha,
porque quando o Mateus estava para completar 2 anos, veio a pandemia. E aí fechou tudo realmente. Eu não tive opção. Na pandemia, eu engravidei do meu segundo filho, pequenininho, que nós percebemos, vamos ter mais um pequenininho, o grande já não dava mais moral pro pequeno, ele não tinha com quem brincar, vamos ter mais um. E aí, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eram gêmeos. Vamos falar desse ultrassom? Vamos entrar nesse assunto, porque você, assim, você já tinha 2 meninos e você queria... muito ter uma menina. Meu sonho era ter uma menina. E aí, qual foi o resultado desse ultrassom? Então, esse primeiro ultrassom foi o primeiro susto que nós descobrimos que eram gêmeos. Eu chorava de desespero misturado com alegria. Era um choro desesperador, tipo, Senhor, eu não dou conta. Eu não vou dar conta. 4 crianças, gêmeos, foi meio desesperador. Mas ok, me acostumei com a ideia. Vamos para o sexo. Na primeira ultrassom que a gente fez para descobrir o sexo, a médica falou, eu não tenho certeza, então eu não vou falar. E o meu marido, não, pode falar, eu me responsabilizo. E ela falava assim, não, mas é que um eu consegui ver bem, o outro eu ainda não tenho muita certeza. Ele, não, pode falar, por minha responsabilidade. Ela falou, eu acho que é um casal. Nossa, menina, eu saí de lá, eu comprei roupa de menina. Eu comecei a pesquisar nomes, e assim, Lara sempre foi um desejo no meu coração ter uma filha chamada Lara. O Mateus, quando nós fizemos a revelação, era Mateus ou Lara. E aí ficou aquela Lara, e eu gostava muito de Mel também, que eu achava um nome curto, e a gente começou a pensar nos joguinhos de nomes, era Mel e Gael, ou Luca e Lara. Ficou essa combinação, comprei umas roupinhas, e na outra semana a gente voltou só para confirmar, para poder ir fazer o enxoval. Menina, quando eu cheguei lá, o da esquerda era a menina e o da direita era o menino, porque eles não se movem muito de lugar, então já estava certinho quem era quem. Sentei lá, plena, vamos lá, o médico começou pelo da esquerda, que era a menina na minha cabeça. Ele falou, o da esquerda é um menino. Eu comecei a chorar, mas eu chorava. E meu marido falava assim, você tá mal? Eu não respondia, eu só fazia assim. Eu tô rindo, mas eu com respeito. Porque a gente que é mãe sabe na hora desse E o médico falava assim, não, ela não tá mal, filhos são uma bênção do Senhor. E eu vou ter 4 noras. Chorando, eu saí dali e liguei pra minha psicóloga. Eu falei, eu tô mal, é errado, tá mal? Gente, essa história é muito boa. E ela, não, é normal, você criou uma expectativa, faz parte se sentir mal. Então, mães, não se sintam culpadas se vocês ficarem mal, tá tudo bem. Ou só não criar expectativa pra também. não acontecer esse B.O. Tá tudo bem, daqui a pouco você vai se acostumar com essa ideia, enfim. Me acostumei, me conformei que não teria uma menina. E 9 meses, os gêmeos estavam com 9 meses, por um descuido, engravidamos da Lara. E aí eu já tinha certeza que ia ser menino mesmo. Não tinha expectativa. Tava muito conformada. 9 meses de nascidos, né? Eles tinham 9 meses de nascidos. Tinha acabado de parar de amamentar. Engravidei da Larinha. E aí veio a nossa cerejinha. Então, como eu te falei, eu não tive muita opção. Quando eu tava prestes a retomar, eu engravidei de novo. Então, mas o que foi muito importante que eu acho que é legal frisar? As minhas expectativas estavam alinhadas, né? Porque nesse período eu passei a descobrir que o meu propósito real de vida era ser mãe. Eita. Que eu tinha nascido para ser mãe. Deus me criou, me colocou nessa terra para ser mãe. Um papel que, na minha percepção, é o mais importante de todos que você possa ter nessa vida. Que é o papel de gerar uma vida, de educar uma criança, de preparar um ser humano para o mundo. Não há profissão, cargo mais importante do que esse. Entender isso me deu paz, de saber que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E que no tempo certo eu iria, sim, ter novos projetos, novos desafios, mas que naquele momento eu estava exercendo o papel mais importante de todos. Então, quando as nossas expectativas estão alinhadas, você vive feliz. Você desembrulha o presente. Uau. Que é você viver o presente na plenitude. Quando a gente é mãe e está vivendo esse momento, mas está com a cabeça, o que eu vou ser depois? Eu preciso voltar a trabalhar. Meu Deus, eu estou parada, eu estou desatualizada. Você vive uma angústia e você não desfruta do presente, que está ali na sua prateleira. Sim. Então, poder desfrutar desse presente
com intensidade, com integridade, dando tudo que eu tinha, me deu paz de saber que eu estava fazendo a coisa certa. Uau. Então, eu pude desembrulhar esse presente. E aí, ao longo desses 10 anos, você realmente viveu essa palavra, né? Desembrulhou o seu presente. E que habilidades você percebeu e que você não fazia ideia que você poderia desenvolver dentro da sua casa como mãe de, né, muitas crianças? Porque a gente entende que quando a gente está no mundo corporativo, ou quando a gente está empreendendo no nosso próprio negócio, empreendendo na nossa carreira, a gente se desenvolve a todo momento, né? É um novo projeto, é um novo negócio, é uma nova oportunidade, uma apresentação que tem que ser feita usando uma técnica diferente que você quer impressionar o seu novo cliente. E eu imagino que você tenha desenvolvido habilidades que vão ser muito úteis nessa sua nova fase, entre muitas aspas, apenas, né, direcionando ali a sua família. Você quer falar sobre isso? Posso falar, claro. E é muito engraçado que eu não tinha essa percepção clara, né? Assim, eu nunca parei para pensar nisso, né? E agora, quando meu marido me convidou para fazer esse projeto com ele, esse podcast, eu fui terminar o livro, lançar o livro. E aí, na minha cabeça, eu ficava pensando, meu Deus, eu tô super desatualizada. Eu tô desatualizada, eu tô por fora do mercado, eu acho que não tô preparada para tudo isso, né? E aí, foi muito engraçado que um cliente dele, que tem uma empresa de moda, convidou a esposa, né? Ele falou, Flávio, traz sua esposa, a gente gosta muito de trabalhar com casais. E ele me convidou e eu fui para essa reunião, tipo, apavorada. Né? Eu tô desatualizada, meu Deus, o que eu vou fazer lá, né? E quando eu cheguei lá, foi maravilhoso, porque aí eu descobri que tinha uma pessoa ali que cresceu muito, que amadureceu muito, que tem muitos talentos que foram desenvolvidos. E eu falei isso pro meu marido, eu falei, nossa, amor, que legal. A gente fez o podcast, foi super bacana, eu consegui me desenvolver e tal. Ele falou assim, amor, você teve a melhor pós-graduação de todas, né? Com 5 crianças dentro de casa. E eu parei para pensar, falei, não é verdade? Você lida com conflitos todos os dias, com diferentes personalidades, você tem que se adaptar a todo momento. O planejamento que você faz, ele não dá certinho como você havia planejado. Você tem que toda hora estar pensando em apagar algum incêndio, uma criança fica doente, não vai para a escola. O que eu faço? Vou mudar minha agenda. Então, você se desenvolve tanto, lidando com todas essas diferenças, aprendendo com as crianças, que você não percebe o quanto isso é valioso. E quando eu comecei a terminar esse livro e concluir essa obra, foi que eu pude perceber o quanto eu estava mais madura, mais inteligente, que eu tinha muito mais conteúdo do que eu tinha antes. Nossa. Não, vamos dizer assim, intelectualmente, mas que eu tinha me desenvolvido muito como pessoa. Né? O meu marido tem uma palestra que chama Baixe os Gurus e Viva os Guris, que ele fala que as crianças têm muito para ensinar. E é verdade. Eu posso viver hoje isso e te falar que você vai aprender muito como mãe. Né? Você vai se desenvolver, você vai perceber que você consegue lidar muito mais, com mais leveza com as adversidades. Que quando o seu planejamento sai do controle, você vai conseguir administrar isso de uma maneira muito melhor do que você fazia profissionalmente. Então, a maternidade, ela nos amadurece muito. Gente, e tem sido lindo desembrulhar esse presente, que é entender o quanto eu cresci nesse tempo, que nem eu tinha percebido. Nossa, eu imagino o desenvolvimento, né? Porque não só os seus filhos percebem isso no seu dia a dia, mas seu marido percebeu. E você que está vivendo todo esse despertar, esse desenvolvimento, só se deu conta terminando o livro. Exato. Para o nosso bem, que a gente vai receber tudo isso literalmente desembrulhado nesse livro novo, que é pela editora Agora Vai. A gente encontra... Eu vou pôr... Onde que a gente encontra para poder adquirir? Na Amazon, se você digitar Desembrulhando Presentes. E também tem o meu site, www.desembrulhandopresentes.com.br, que também dá o link para a Amazon. Amei. Amei, amei. A gente vai colocar esse link aqui na descrição desse episódio, se você ficou curiosa para poder ler o livro da Érica ou simplesmente presentear outra mãe. Eu tenho certeza que vai ser uma decisão super assertiva aí para que você possa ter sucesso nesse presente. Agora, me conta uma coisa. Esse é um projeto, mas você vê algo além nele? Eu posso dizer que esse Desembrulhando Presentes, ele vai se tornar um ministério? Ele já é um ministério? Eu acredito, eu já trato ele como um ministério, né? Porque eu tenho percebido quanto Deus tem feito já coisas grandiosas a partir desse livro. Mas o que é importante? Que eu aprendi na minha vida a desembrulhar o presente, né? Então,
eu deixo Deus conduzir, eu estou muito em paz com o que Ele quer fazer. Ele me deu essa direção de escrever esse livro e eu fiz a minha parte, escrevi. Agora é com Ele, né? Para onde Ele vai levar esse livro, para onde Ele vai levar essa mensagem, eu não sei. A gente brinca em casa, eu e meu marido, do princípio 70-30, né? Que a gente faz 30 e Deus faz 70. O importante é você fazer os 30. Eu falo, eu escrevi, Ele me mandou escrever, eu escrevi, tá aí. Agora, o que Ele vai fazer com esse livro, eu ainda não sei, mas meu coração não fica ansioso com isso, porque eu quero desembrulhar o presente, de viver o presente de maneira intensa, né? E vai ser... Estou à disposição do Senhor para onde Ele quiser me levar. Que incrível. Eu sei que, além do Desembrulhando o Presente, tem um novo projeto nessa sua retomada profissional, que é um podcast. Explica um pouquinho o que é, sobre o que fala, com quem você faz. Sim, eu e meu marido, né, nós estamos lançando um projeto que se chama Entre Mundos. E com esse projeto, a gente quer levar as pessoas como eles podem unir o mundo corporativo com o familiar. Porque nós temos percebido que existe uma desconexão muito grande. Nós vivemos isso também durante esse período da minha vida. Uhum. Em muitos anos, desses 6 anos que eu fiquei em casa, em muitos deles eu fiquei muito sozinha em casa, enquanto meu marido estava muito focado no profissional. E não que eu precisasse estar junto com ele nos lugares presencialmente, mas a gente não tinha um alinhamento em casa. A nossa comunicação ficou muito difícil. Porque aí eu queria falar as coisas das crianças e ele estava... envolvido com as coisas profissionais e a gente não conseguia se comunicar. E aí a gente percebeu que a gente estava vivendo 2 mundos muito diferentes e que para nossa família estar consolidada, para o nosso casamento ser um casamento feliz, a gente precisava unir as 2 coisas. E tem sido maravilhoso, porque ele me pede opinião em relação às coisas profissionais, eu peço opinião em relação às crianças, ele me ajuda mais em casa e eu estou mais envolvida nos negócios dele. E tem sido tão precioso poder entender e viver isso, porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E muitos de nós confundem, não é o caminho, não está escrito ensina o caminho. Você não mostra para ela, filho, você vai por aquele caminho ali. É no caminho. E o que é ensinar no caminho? É viver o exemplo. Ele vai aprender pelo exemplo. Então, nós temos tentado ensinar os nossos filhos no caminho. Que é ensiná-los o que o pai faz, o que a mãe faz, participá-los dos nossos projetos e nós também estarmos envolvidos na vida emocional deles, na escola, nas apresentações. E a gente linkar os 2 mundos e mostrar para o mundo que é possível. É possível você ter uma vida profissional bem-sucedida e ainda assim viver o mundo do seu filho. Trazê-lo para o seu mundo, deixá-lo participar, né? Levar o seu filho no seu trabalho, uma coisa que antigamente era tão comum. Eu tenho tantas lembranças de trabalhar com meu pai, brincar na máquina de datilografia. Era super legal. E hoje a gente vê tão pouco isso, né? As crianças não têm mais o desejo de ser o que os pais são, porque elas não vivem no caminho com eles, né? Então a gente quer resgatar isso, ensinando isso para as empresas, através de palestras, de eventos e com o nosso podcast também contando um pouco da nossa vivência. Eu vou deixar esse link do podcast aqui, já quero assistir, porque eu já lançou? Eu vi ainda vocês não, gravando. Nós gravamos, mas ainda não está no ar. Vamos ver, de repente, quando sai esse episódio, já está no ar, a gente deixa aqui também. Isso. E eu acredito que é muito importante você falar isso, porque, por exemplo, eu lembro muito de visitar a minha mãe no trabalho dela, né? Para quem acompanha ou me acompanha nas redes sociais, Martinha, que é um fenômeno, um meme. Maravilhosa. Em Orlando agora foi um fenômeno, o povo queria alugar minha mãe para poder ela ir para Disney, de tanta risada que o povo dava só nos stories no Instagram. Se você não viu, tá lá no meu Instagram, no @PatriciaBrasil. Mas eu lembro muito, né, da minha mãe no trabalho dela. Minha mãe trabalhou 37, 38 anos na mesma empresa. Então, a minha mãe entrou solteira, minha mãe casou, minha mãe teve a primeira, a segunda, a terceira filha. E eu lembro de chegar na mesa dela e ter foto da minha mãe grávida. E eu olhar assim, eu não entender quem era aquela pessoa grávida, né? De tão pequenininha que a gente era. E eu lembro de correr para lá e para cá. E lembro muito que ainda muito com 5, 6 anos, 7 no máximo, eu lembro de ver o setor internacional. Minha mãe trabalhava em empresa que trabalhava no setor de música, né? Então, toda essa regulamentação da música que a gente ouve nos lugares, pagar os autores, quem compõe, quem faz não só a letra, mas a rima e tudo mais.
E não só aqui no Brasil, mas fora. Então, tinha um setor nacional, que é onde minha mãe trabalhava, e eu lembro que tinha um andar inteiro de setor internacional. E foi uma das primeiras vezes que eu ouvi inglês na minha vida, assim, presencial, porque a gente não tinha... Bom, não tinha acesso de ter TV por assinatura em casa, eu não tinha isso. Então, foi a primeira vez que eu ouvi, assim, eu achava o máximo as pessoas trabalhando em outra língua, né? Corta para, eu fiz muito tempo isso na minha vida. E eu acho que essa inspiração de visitar os pais no trabalho faz você sonhar com um mundo que você não conhece, mas pela ótica de uma pessoa que você admira, né, de forma exacerbada, assim, né? Eu queria ser como ela, né? Independente, que trabalhava, não era o setor da minha mãe esse que me encantou, mas fazia parte ali do dia a dia dela. Você vivenciou. E olha como que é, né? Hoje em dia não tem mais realmente esse hábito de levar, de mostrar, de conviver, né? Mas, enfim, acho que é muito bacana o que vocês estão fazendo e vejo ali não só um propósito, mas é necessário o que vocês estão trazendo para o mercado corporativo para que realmente aconteça essa evolução da gente como família, né? Sim. E, por exemplo, quando você fala sobre a criação dos seus filhos, para uma mãe de primeira viagem, eu queria muito que você trouxesse se a Érica de hoje, né? Que não sei se fechou a fábrica. Fechei. Fechou com a Larinha. Mãe de 5, a filha mais nova, 2 anos, o mais velho, 15, com gêmeos, com tudo que você imaginar na tua casa, tem de todas as idades. Você olha para a Érica lá, na sua primeira gestação, o que essa Érica de hoje falaria para essa Érica? Né? Porque aí eu vou pegar essa dica, porque eu sou mãe de primeira de viagem agora, eu vou ficar bem atenta. O que você falaria para essa Érica? Né? Olha, o que eu falaria para essa Érica é: trate a maternidade com leveza, não sinta culpa. O seu filho precisa de uma mãe suficiente e não de uma mãe perfeita, porque a gente quer, principalmente com o primeiro filho, ser perfeito em tudo, fazer tudo certinho, não quer errar com nada. A gente acha que tem uma responsabilidade enorme nas mãos e trata isso com muito peso, né? Porque a gente vê muita informação hoje, tem muito conteúdo de maternidade na internet, tem muita coisa, então você fica com a cabeça meio, meu Deus, eu preciso ser positiva, eu não posso dar bronca assim, eu não posso fazer aquilo. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo errado. Então, é um pouco... Você sente muita culpa. Hoje, eu trato a maternidade com muita leveza. Eu acompanho, eu leio poucos conteúdos assim que vão para uma linha muito radical, porque eu penso muito no equilíbrio de tudo. Então, eu trato a maternidade com leveza. Eu faço aquilo que é possível para mim. Faço o que é possível para você como mãe. Dê o seu melhor. E trate a maternidade com leveza. Creia que você está dando o seu melhor e que seu filho, com certeza, está absorvendo o melhor de você. Viva a vida da melhor maneira possível, porque é no caminho que você ensina. Seja uma mãe alegre, seja uma mãe feliz. Mostre para o seu filho que você é feliz cuidando dele, né? Que ele te faz feliz. Né? E trate a maternidade com leveza. Não sinta culpa. Um dia você vai errar, no outro também. E tá tudo bem. Você não precisa ser perfeita. Um dia uma amiga me falou isso e eu nunca esqueci. Ele falou: seus filhos precisam de uma mãe suficiente. E é isso. Seja uma mãe suficiente. O que você conseguir fazer além disso é um plus. Né? Mas cuide bem do seu filho. Alimente. Dê banho. Eduque. Faça o básico. E faça com leveza. Não sinta culpa. Cada uma é uma. Cada mãe é uma mãe. Aquilo que funciona para sua vizinha não funciona para você. Aquilo que é legal para uma mãe da internet talvez não se aplique para você. Então, absorva os conteúdos, mas aprenda a filtrar aquilo que realmente faz sentido para sua família e seja leve, porque se você for leve, você vai ser feliz. Se você for feliz, a sua casa vai ser leve, vai ser alegre. O seu filho vai se sentir amado, porque ele vai saber que ele não é um peso para você, e sim um motivo de bênção, né? Então, trate a maternidade com leveza. Eu me sentia muito culpada no começo. Isso me fazia cansada, estressada, cheia de expectativas que eu não alcançava. E hoje eu trato a maternidade com leveza. Meus filhos desobedecem, eles fazem birra, eles se jogam no chão no shopping. Eles são filhos igual de todo mundo. E eu não tenho essa expectativa de que eles sejam perfeitos. E isso faz da nossa vida uma vida mais leve. Riscam o meu sofá. Esses dias eles estavam furando meu sofá com um palito de churrasco. E é isso, gente. Não compra sofá caro, né? Trago verdades. Deixa o sofá mais barato lá por mais um tempo e tá tudo bem. A casa não precisa estar linda o tempo todo. Tem dia que eu consigo arrumar, tem dia que eu não consigo e tá tudo bem. Uau. Tá tudo bem. O dia que você conseguir fazer a unha, faz. O dia que você não conseguir,
tá tudo bem. Encara com leveza, que aí você consegue ser mais feliz. E tudo ao redor vai ficando mais leve também. Uau! Nossa, Érica, tanto aprendizado com você nesse episódio. Eu não sei você, mas nesse episódio várias fichas estão caindo para essa mãe de primeira viagem. Inclusive, eu te convido a deixar nos comentários aqui as suas reflexões, porque eu quero deixar essa playlist dessa temporada de maternidade como se fosse realmente um fórum para a gente ter muita troca. Então, comenta aqui as suas percepções, a sua dica para a mãe de primeira viagem, se você já tiver, né, um ou mais filhos por aí, porque acho que toda essa experiência é muito bem-vinda, essa troca para a gente, ela acrescenta muito na nossa vida. Quero ver seu comentário aí, deixa aí. E, Érica, eu sempre falo aqui, né, porque a gente tem essa temporada de maternidade que a gente grava aqui nesse estúdio, né, no Ela Sonha, Ela Faz, mas a gente também gravou quando eu fui fazer o enxoval do Rafael em Orlando. E quando a gente grava aqui no estúdio, a gente tem um quadro que agora não é combinado mesmo, gente. Ai, que a gente Deus. chama de Cristocidências ou Jesuscidências, enfim, como você quiser chamar. Essas são coincidências que a gente acha que é sorte na vida, mas, na verdade, sempre foi Deus agindo para que você pudesse ter aquele momento especial onde você é tão especial que você não acredita. E aí eu quero te perguntar, ao longo desse seu maternar, você deve, com certeza, ter vivido muitas dessas cristocidências, e eu queria que você compartilhasse pelo menos uma delas com a gente, porque esses, entre aspas, milagres, essas coincidências da vida, sorte para quem ainda não entende o mover de Deus no mundo, elas acontecem todos os dias, como os presentes que você sugere que a gente desembrulhe. Sim. E eu queria muito ouvir de você, se você pensa em alguma Com situação certeza. dessa. Eu acho que o nosso encontro é uma perfeita. Assim. Nós nos conhecemos num jantar de negócios, onde o Tiago, que é um amigo em comum da Patrícia e do meu marido, convidaram os dois para jantar porque eles tinham muitos alinhamentos profissionais. E eu caí de paraquedas lá, grávida de gêmeos, com um bebê, uma adolescente, que agora é adolescente, uma criança maior, num jantar, num restaurante chique, pensando, Senhor Jesus, o que eu vou conversar com essa moça? Meu Deus, né? Tipo assim, o que eu tô fazendo nesse jantar? Minhas crianças vão derrubar o restaurante, eu vou passar vergonha. Mas eles se comportaram super, isso a gente percebeu na época. Foi um encontro maravilhoso, mas que naquele momento, para mim, não fazia sentido nenhum. Era um encontro seu com meu marido e o Tiago, né? Um jantar de negócios que para mim não fazia o menor sentido. E hoje nós estarmos próximas de novo nessa fase, que você é grávida, e eu trazendo o meu projeto e podendo compartilhar com você a minha maternidade. Olha que coisa mais incrível e preciosa, que Deus marcou aquele encontro, não foi por acaso. Não. Tanto que os projetos de vocês, profissionais, nem foram para frente. Mas aquele encontro foi marcado por Deus para que a gente pudesse hoje estar gravando esse podcast, estar compartilhando as nossas experiências, né? E eu poder estar aqui testemunhando para as mães. Gente, naquele momento, eu não estava fazendo nada que a princípio parecesse relevante. Mas olha para onde Deus me trouxe, fazendo um podcast com a Patrícia Brasil, por causa de um encontro que na minha cabeça era insignificante. Quer Jesus incidência melhor do que essa? Gente, é um presente, porque eu falo, né? Quando a gente tem a possibilidade de reconhecer que a gente vive fases na nossa vida, e eu estou aprendendo muito isso. Você falou isso quando a gente jantou aqui com os nossos maridos. Você falou muito sobre essa questão das fases, e é uma coisa que eu estou descobrindo agora, porque foi sempre tão difícil na minha trajetória pessoal, né, conseguir mudar, né, de status social, de realmente conseguir viver outra vida nessa vida que eu chamo, né? Uhum. Era tão puxado, assim, uma dificuldade muito grande, né? Eu não sei se as pessoas têm noção disso quando elas me veem num cenário como esse, tendo a vida que eu tenho hoje, mas, enfim, a minha infância eu pegava ônibus 2 horas sozinha, eu ainda levava minha irmã mais nova, entendeu? Para conseguir ir para a escola, para conseguir fazer um curso de inglês, porque era uma coisa que minha mãe não abria mão, a gente abria mão de fazer atividade física para poder estudar. Então, não fazia balé muito tempo, né? Eu fiz uma vez na minha vida, mas
Depois já não dava, né? Tinha que escolher uma coisa ou é outra. E a gente viu o esforço dos meus pais para poder fazer com que a gente tivesse acesso à educação, morando num subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma vida que eu não tinha noção que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, porque eu nem imaginava. E aí já é os planos de Deus na nossa vida, né? Então, eu fico muito feliz de reconhecer, porque quando eu consegui ter ali um sucesso profissional, eu queria viver naquela fase, sabe? Eu não queria sair. Tanto é que quando a gente se conheceu, eu era uma pessoa muito diferente da que eu sou hoje, porque eu só visava o meu sucesso profissional, o meu sucesso financeiro, qual que é o próximo projeto, a próxima empresa, próximo... Vamos lá, o que vai trazer para mim mais resultado nos negócios? Eu só pensava nisso, entendeu? Então, hoje eu vejo que quando eu conquistei o que eu achava que era o ápice, eu me sentia vazia, oca, e aí eu fui achar a resposta para isso. Eu falava, não, é porque eu estava procurando a satisfação em outro lugar. A satisfação vem do reino. E se eu não tivesse um coração disposto a viver cada fase, talvez eu não estivesse naquele jantar, né? Eu falasse pro meu marido, eu não vou, vai você. Não quero, nossa, que saco. Mas essa é a importância de você viver o presente, né? Foi plantada uma semente ali. Quantas sementes não são plantadas diariamente na nossa vida? Porque a gente se dispõe a fazer algo fora da nossa zona de conforto. Total. Né? Ali foi plantada uma semente que eu estou colhendo frutos quanto? 4, 5 anos depois. 5 anos depois. Então a gente tem que desfrutar dos presentes diários que a gente recebe. Ai, que presente que a gente desfrutou nesse episódio, né, meu povo? Nossa, muito, muito feliz de te receber aqui no podcast. Portas sempre abertas para você. Quero ver muito o sucesso desse ministério, não só desse livro, mas desse ministério, para que você possa alcançar mais vidas, mais famílias, trazendo essa leveza, trazendo essa didática, essa forma de você realmente ensinar para as pessoas como elas podem ter aí mais, vamos ver, leveza na vida em família, né? E eu acho essencial assim, que vocês estão fazendo. Quero que vocês sempre contem comigo para que eu possa, de alguma forma, ajudar a ampliar esse alcance de vocês. Gente, desembrulhando presentes. Érica Tavares, que prazer ter você no podcast. Obrigada! Uma honra para mim, um privilégio estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, que eu sempre admirei e agora já te falei que admiro ainda mais. Por ver você colocando propósito e essência em tudo que você tem feito. Por você ter sido uma voz que influencia as pessoas a não só empreender, conquistar o sucesso, mas também a valorizar a família e principalmente a honrar a Deus. Eu fico muito orgulhosa, parabéns. Amém. Só sendo uma filha obediente de Deus, né? Porque no final das contas, a gente pede em oração, né? Senhor, que o Senhor mande as pessoas certas, que as erradas não me achem, que o Senhor coloque, né, me dê o propósito do que o Senhor tem para minha vida. A gente ora e começa a aparecer as pessoas. Mas você ainda não fez a célula tal, né? Aqui atrás das câmeras. Você ainda não fez isso, essa oração para as mulheres na sua casa? Você ainda não... Aí eu vou fazer, vou mesmo, porque eu não quero ser a filha desobediente. Eu acho que eu demorei tanto para me converter que agora eu tenho que tirar esse atraso, né? Então, é ser obediente e ser rápida, agir rápido. Mas você já tem abençoado muitas vidas, eu tenho certeza. Vamos lá. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. Que sucesso para todo esse projeto, que venha mais e mais e mais vidas impactadas. E se você chegou até esse momento do podcast Ela Sonha, Ela Faz, não se esquece já de se inscrever no canal, pega esse link, joga no grupo das amigas, das mães, porque eu tenho certeza que o que a Érica trouxe aqui pra gente hoje pode mudar a vida de uma mulher. E se mudar a vida de uma mulher, já valeu a pena a gente ter armado tudo isso aqui, bando de luz, bando de câmera, ela ter deixado 5 filhos na escola hoje mais cedo para vir para cá. Então já valeu a pena. Então, a gente já fez a nossa parte, agora é a sua vez. Já compartilha aí esse link e vamos embora. Todos os links para você ter acesso à Érica, ao livro Desembrulhando Presentes, ao podcast dela, vão estar na descrição desse episódio em todas as plataformas. Obrigada. E eu vejo você na próxima semana, porque você sabe, toda segunda-feira a gente tem um episódio novo no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Tchau!